Olá, mulheres! Nós estamos aqui hoje para a nossa 9ª aula do Curadas para Curar. Nós estamos aqui nessa tarde partilhando da palavra, tiramos um tempo para estarmos aqui compartilhando experiências do quanto nós amadurecemos e crescemos, né, junto com vocês, através dessas palavras direcionadas pelo Espírito Santo. E na aula passada nós estávamos falando sobre o princípio da mesa, o altar da mesa. E dentro dessa palavra, eu quero ler com vocês Lucas 24, 28 a 45, que fala o seguinte: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se os olhos, então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nós o falava, e quando ele abria as escrituras? Olha que coisa linda! Não consigo ler essa passagem sem me emocionar. Eu vejo nessa passagem, sim, o amor de Jesus por um grupo de discípulos que estava perdido. Eles estavam totalmente perdidos. Vocês imaginem um povo andando com Jesus durante um tempo, vendo Jesus fazer milagres, maravilhas, vendo Jesus curar a alma e o físico das pessoas. E num dia, eles presenciam o mestre, o grande mestre, o rei dos judeus, sendo dilacerado numa cruz, num madeiro, desfalecendo, morrendo aos olhos deles. Aonde está nosso rei agora? E a nossa salvação, quem será por nós agora? Nós perdemos a esperança. E aquele povo, quando entende isso, eles largam tudo e voltam aonde eles estavam antes de Jesus os chamar. Vamos voltar para pescar, vamos voltar a pescar, vamos voltar a fazer nossa atividade normal antes. Foi tudo um tempo de ilusão, não, vamos voltar. E aquele povo larga tudo e começa a voltar pelo caminho ali de Emaús. E amadas, olha que essa passagem ela é tão linda, quando nós percebemos que Jesus, vendo eles, Jesus, ele começa a andar com eles ali na estrada, falando das escrituras. E aí eles dizem assim: nós vamos parar aqui, nós vamos entrar nessa casa para jantar. E eu fico conjecturando para imaginar a cena. E aí Jesus olha para eles assim: olha, eu tenho ainda um longo caminho pela frente. Aí eles dizem para ele: não, mas então entra conosco, janta e depois segue o teu caminho. Aí Jesus entra naquela casa, se assenta àquela mesa, parte o pão, e naquele momento que ele parte o pão à mesa, os olhos deles se abriram e eles conseguiram enxergar que era Jesus que sempre esteve com eles durante todo o caminho. Sabe o que nós aprendemos com isso? Na aula passada nós falamos que o princípio da mesa é um princípio que vem estabelecer a comunhão, a cura. Nós falamos que a mesa ela tem o poder de honrar, de gerar honra sobre a vida, acionar a chave da presença de Deus sobre a nossa casa, né? Porque o pão da vida vem sobre a mesa, assim como lá no tabernáculo, nos dias de hoje ainda é assim. Quando nós assentamos em comunhão, a senha é acessada e o pão da vida vem sobre a mesa. Mas aqui nós estamos aprendendo algo fantástico. A mesa ela vem para nos reposicionar e abrir a nossa visão espiritual. Sabe, quando nós nos assentamos à mesa em comunhão, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. A forma que realmente não é aquilo da maneira como nós imaginamos, projetamos. A nossa mente trabalha de uma forma muito acelerada. Nós temos um instinto de sempre estar pré-julgando situações, pessoas, porque nós somos seres humanos. Mas quando nós nos assentamos à mesa em comunhão com alguém, nós começamos a ver aquela pessoa e a situação de uma forma diferente. E aqui nós estamos falando que esse pão, ele vem para trazer cura, reposicionamento,
Aqueles discípulos, quando abriu os olhos espirituais, eles entenderam que eles tinham que voltar aonde Jesus havia deixado eles. Voltar ao caminho, voltar ao ministério, voltar de onde parou e voltar às suas atividades ministeriais. E hoje é sobre isso que eu quero falar com mulheres que no meio do caminho se feriram, perderam o foco, a visão espiritual e pararam no meio do caminho. E eu, como mulher de Deus, boca de Deus nesse dia, quero dizer para você que o seu lugar nunca foi e nunca será num ambiente de paralisia. Você não nasceu para estar paralisada no reino. Você nasceu, foi projetada por Deus para ser uma mulher que venha ganhar almas, mas vai começar dentro da tua casa o teu ministério. Quando você conseguir tocar o coração dos teus filhos, quando você começar a preparar a mesa, trazer eles para a mesa, onde eles começam a ser curados, restaurados, ali o teu ministério vai ser acionado. Queridas, e eu quero dizer algo assim do coração de Deus para você. Quem sabe você tem uma desavença com seu pai, com a sua mãe, com um irmão biológico, com um irmão de igreja, com um filho, quem sabe que esteja afastado. Faça isso. Prepara a mesa e chama ele para se assentar à mesa. Mas eu tô com meu coração cheio de rancor. Na mesa você vai ser curada. Na mesa você vai ver a situação de uma forma diferente. Na mesa você vai conseguir perdoar. E os teus olhos espirituais vão se abrir. Amém? E hoje eu tô aqui com as minhas amadas irmãs que sempre estão colaborando conosco nessa trajetória, né, nesse caminho de preparar palavras nesse projeto das Curadas para Curar, que foi um projeto que nasceu no coração de Deus, de nós trazermos palavras simples que venham tocar o coração de você, mulher, que talvez não tenha um tempo para fazer um devocacional todos os dias, mas uma vez por semana parar e ouvir uma mensagem simples como essa, que venha edificar a tua casa. E hoje eu queria falar aqui com as minhas irmãs, a Débora, a Simo. São guerreiras que sempre estão ali junto conosco, participaram desde a gravação da primeira aula, participaram de Deus revelando o projeto e nós estabelecendo ele. Eu queria que em poucas palavras assim elas falassem o que tem significado para elas esse tempo que existe o grupo Curadas para Curar, as palavras, a direção que Deus tem dado. Paz ao Senhor, quero cumprimentar a todas, quero dividir um pouquinho e falar para cada uma que esse tempo dessas aulas tem sido um discipulado muito importante para nossas vidas. Para minha vida principalmente, como esposa, como mãe, como mulher de Deus, como edificadora da minha casa, temos aprendido tantas coisas, princípios, né? A gente está restaurando os nossos princípios, que por muitas vezes a gente tem a nossa vida tão corrida, como trabalhar fora, ter a nossa casa, ter a igreja, mas o nosso ministério, como a pastora falou, começa na nossa casa, na nossa família, cuidando do bem mais precioso que Deus nos deu para cuidar, para abraçar, abençoar. E muitas vezes, como eu disse, o tempo é corrido, a gente acaba se deixando levar pelo tempo e a gente acaba deixando para trás algumas coisas que é muito mais importante, né? Então a gente tem aprendido muito que amar os nossos filhos, né? Cuidar deles com zelo, com amor, com a palavra de Deus dando a direção para nós. Isso faz toda a diferença e eu creio que todas as vezes que a gente está junto, todas as vezes a gente sente o mover do Espírito Santo tocando, falando conosco, nos ensinando todos os dias. E aí a gente espera que você, mesmo aí assistindo, que você seja tocado, que você sinta isso, que você venha parar para pensar o quanto é importante a gente ter esses princípios. Servir a Deus também é cuidar da nossa família, da nossa casa. Amém? Concordo com a Débora.
E a cada vídeo a gente tem sido edificadas, fortalecidas, a gente tem conhecido mais da Palavra de Deus. Por isso a importância, amadas, de nós enviarmos o vídeo para mais mulheres, para que elas também possam ser fortalecidas, edificadas e conhecer ainda mais o nosso Deus. Amém?